Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos retornando aqui sobre o tema Maracanã e audiência pública com o presidente da Comissão de Esportes da Alerj, Francisco de Carvalho, Chiquinho da Mangueira, deputado Carlos Roberto Osório e também o deputado Milton Rangel. Deputado, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro já sugeriu a anulação do contrato com o atual consórcio, né, que tem a Odebrecht como líder 80% desse consórcio. E também uma auditoria nessas contas, porque o Tribunal de Contas do Estado entende que o governo do Estado, o Estado do Rio de Janeiro, foi lesado em determinadas situações. Eu queria que o senhor falasse sobre esse tema, por favor. Olha, essa questão hoje do Maracanã não é uma questão de auditoria, não é uma questão judicial, não é uma questão que tenha que se discutir esse tipo de coisa. É claro que a gente tem que tratar esse assunto também, mas o momento hoje é de reabertura. O caos hoje não é discutir com o TCE, não é discutir com o consórcio, é reabrir. Alguém tem que assumir, como a gente está falando aqui nesse programa, alguém tem que assumir isso, chamar para si e resolver esse assunto. O que não pode é a população do Rio de Janeiro continuar como está, sem o seu estádio. O Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o Vasco e os pequenos clubes não ter onde jogar. A referência Maracanã, como disse o Chiquinho, como disse o Osório, é muito importante para a população do Rio de Janeiro. Domingo tem Maracanã, é música. Domingo tem Maracanã. Então, e não tem mais há muito tempo. Nós não temos Maracanã nem no domingo, nem na quarta. Os jogos de quarta são jogados quando o Botafogo não cria um problema com a outra torcida, você joga no Engenhão, que é um estádio também, um belo estádio, mas que tem problemas de acesso, que o Maracanã não tem. O Maracanã é tudo de bom para a prática do futebol e para a torcida. Ônibus, trem e metrô. Ônibus, trem e metrô. Agora, essa questão... Duas estações. Sim, duas estações. Duas estações de trem e duas estações de metrô. Você pode pegar também São Cristóvão o metrô em São Cristóvão no Maracanã. Então você tem alternativas, diversas alternativas para assistir confortavelmente um jogo de futebol. Até as brigas de torcida, aqueles vândalos de torcida, são mais difíceis no Maracanã. De acontecerem no Maracanã. Até isso, até o vandalismo é mais difícil, porque o entorno do Maracanã é muito amplo. Agora, voltando à questão da sua pergunta, do TCE, eu acho que essas coisas têm que ser feitas sim. A gente tem que auditar tudo. Se gastou 1,2 bilhão, só na cobertura se descobriu que gastou 4 vezes mais que se gastou no estádio da África do Sul. Que a mesma cobertura é a mesma proporção. Agora, também tem que ser dito uma coisa nessa questão do consórcio. Que está se discutindo, mandando cancelar. Tem que cancelar porque as empresas não existem mais. As empresas estão preocupadas, como eu disse no início, com o Moro, com a Lava Jato e não com a administração do Maracanã. Então tem que cancelar sim. Agora temos que defender também uma outra questão, que quando essa licitação, quando isso foi feito lá atrás, se pensava em construir um Maracanã ocupando o Célio de Barros, era esse o escopo, ocupando o Museu do Índio e ocupando o Júlio Delamare, para outras atividades que não essa. Sobraria somente o Maracanãzinho e o Maracanã. E o resto viraria shopping. Então, quando foi feita essa licitação, o escopo era outro. O Estado é que não cumpriu. O Estado não cumpriu com a sua parte. O Museu de Índio está lá, cai não cai, qualquer dia cai. A escola não foi demolida. A escola não foi demolida. Entre o Maracanã o Júlio Delamare não é mais utilizado porque não sucatearam. O Célio de Barros não é mais utilizado, virou um grande estacionamento, as pistas já acabaram e você não fez nada. E você nem deu a finalidade de transformar aquilo num grande centro gastronômico e de compras e nem dá a finalidade esportiva. Nem o Célio de Barros funciona, nem o Delamare funciona, nem o Maracanãzinho funciona, nem o Maracanã funciona. Então, a situação que a gente tem hoje é de SOS. O TCE tem que fazer o trabalho dele, sim. Tem que punir, sim. Mas nós temos que imediatamente dar uma solução para retomar o Maracanã e oferecer o Maracanã de novo à população do Rio de Janeiro. Deputado Chiquinho, a CBF, no Campeonato Brasileiro desse ano, já colocou no regulamento que os jogos não poderão ser vendidos para outros estados. Terão que ser realizados onde os seus clubes têm as sedes. No caso, os 4 grandes do Rio de Janeiro, aqui no Rio. Pode ajudar com que o entendimento passe a existir rapidamente no Maracanã? Que isso já é uma combinação. Para que isso aconteça? Para que isso aconteça. Porque é incabível. É uma coisa que não dá para você aceitar o Vasco ter que jogar em Vitória.
Ou em Manaus. Ou em Manaus, o Flamengo ter que jogar em Manaus Natal, ou Brasília. Brasília. Cara, isso não existe, gente. Pô, nós vivemos... Eu vivi a minha adolescência, minha juventude ali dentro do Maracanã, era quarta. Eu fui gestor lá há 8 anos. Tinha jogo quarta, sábado e domingo. E o Maracanã... Às vezes quinta. Às vezes quinta. Às vezes o quinta. Maracanã é um estádio emblemático, é diferente. O Maracanã, como bem colocou o Milton aqui, é o único estádio no mundo que tem 2 estações de trem na porta, 2 estações de metrô. É no centro da cidade do Rio de Janeiro. Você dali até a rodoviária você leva 15, 20 minutos. Dali até Campo Grande você leva 40 minutos. Verdade. Ali, o Maracanã foi construído com a concepção de que ficou no meio da cidade do Rio de Janeiro. Se você sair da Zona Sul para o Maracanã, você leva 20 minutos. Sim. Então, não dá para a gente tratar o Maracanã do jeito que estão tratando. Isso é um crime ao patrimônio público. E os engarrafamentos que a gente vê na maioria dos estádios do mundo após o jogo, no Maracanã eles fluem meia hora. Muito acaba, rápido. Meia hora acaba muito o engarrafamento. rápido. Mas é muito. A saída do Maracanã, É fácil. você conhece, é fácil. Você sai para os 4 cantos da cidade. Para os 4 cantos da cidade. Fora isso, é um desrespeito a quem fez a história daquele estádio. Eu te digo com profunda tristeza, outro dia eu estive lá, eu fui o responsável quando o Maracanã completou 50 anos, pela Calçada da Fama. Eu lembro. Você acredita que até aquilo, até os pés dos Pés jogadores... sumiram, né? Sumiram não os pés, sumiram os nomes. Então como é que você vai identificar o pé do Pelé, o pé do Didi, o Pelé do... Cara, Sim. é um negócio que não dá para É entender. inconcebível isso. É inconcebível. Isso é uma falta de respeito com quem fez a história daquele estádio, com quem fez a história, o Brasil. Eu viajei esse mundo inteiro, o mundo, através do esporte, como atleta, como técnico, como dirigente. Quando você chega em algum lugar do mundo, ninguém fala da educação do Brasil, ninguém fala de um país sério. Pô, e o Maracanã, e o futebol, e o Maracanã, e o samba, e o carnaval, e com todo o respeito que eu tenho ao Osório, e a Mangueira, e o E a Flamengo. Portela? A Portela fica em segundo plano. Chico. Mas é uma realidade. Aliás, eu queria Mas é uma sugerir aos realidade. dois, a Portela e a Mangueira, que o Maracanã possa ser um grande enredo para acabar com Mas esses já enredos foi, espirituais, já né? foi, E já fazer um foi, grande já foi. enredo do Maracanã. Mas eu estou dando um exemplo do que é uma realidade. Lógico que a Portela é uma... Estou brincando com o Osório. Claro. Mas é uma verdade. É verdade. Você anda... Você vai no Japão, tem 6 escolas de samba que tem o nome da Mangueira. Você vai em qualquer lugar, qualquer estádio de futebol. Eu trabalhei com o Pelé, quando ele foi ministro. Cara, onde o Pelé chega, o país para. É verdade. O reconhecimento É uma dele lá fila fora é muito para maior do que autógrafo, aqui. foto. Entendeu? Até hoje lembram do Garrincha. Imagina se o Zico tivesse sido campeão do mundo. E o Zico foi muito mais jogador do que o Maradona. Só que o Zico não foi campeão do mundo, o Maradona foi. Entendeu? Então, não dá. O futebol brasileiro não pode ser tratado da maneira como estão tratando. É muita covardia. Deputado Carlos Roberto Osório, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, aqui do Rio de Janeiro, disse que o Maracanã deveria ficar fechado. Porque tem peças soltas lá na Marquise, que é de lona, e existem problemas que não deveriam fazer com que o Maracanã tivesse aberto as suas portas para o jogo do Flamengo com o São Lourenço. E aí, mais um imbróglio? Olha, eu não vou entrar na discussão técnica, eu não sou engenheiro, o CREA tem a sua responsabilidade. Agora, eu não vejo nenhuma dificuldade de serem feitos pequenos reparos nesse processo de reabertura do Maracanã. Evidentemente que ninguém quer a abertura de uma praça esportiva sem condição de uso. Isso é uma coisa que pode ser encarada e resolvido rapidamente. Sem colocar os usuários em risco. Exatamente, Ninguém tá defendendo isso aqui. ninguém quer fazer isso. Agora, o Maracanã foi recém-construído. O Maracanã ele está novo, tem problemas sim. Nós temos um problema, o próprio Chiquinho estava comentando aqui conosco. Existe problema na cobertura do Maracanã pela falta de cuidado com o que não foi tomado à época da Olimpíada com a explosão dos fogos.
tem alguns problemas de cobertura, isso que tem que ser feito é de maneira rápida. Chama o CREA, chama a engenharia do Maracanã, vê o que tem que ser feito, se realiza junto com a operação. Eu estou de acordo com você, Milton. Eu acho que a maior prioridade nossa é abrir a porta do Maracanã. Quanto mais tempo o Maracanã estiver fechado, mais tempo ele vai demorar para abrir, porque ele vai se deteriorando. Então, essa questão do CREA, o CREA tem a sua responsabilidade, vamos lá tratar, fiscalize, se acompanhe, faça uma lista de exigências, isso é colocado dentro da operação de reabertura do Maracanã. Por isso que a nossa audiência pública é tão feliz, Chiquinho, e por isso que eu acho que você foi muito feliz nessa convocação, porque nós vamos ter a oportunidade de colocar todos numa mesma mesa e lutar para encaminhar uma solução. A Assembleia Legislativa, que representa a população do Rio de Janeiro, está dizendo, chega, vai abrir o Maracanã, vamos encontrar uma maneira, e mesmo que seja provisória e temporária, claro, sem colocar em risco ninguém, porque nós temos aqui, qualquer casa esportiva que seja aberta, tem que estar em perfeita condição de uso, e o CREA vai ser chamado para ouvir, para direcionar o que precisa ser feito. Agora, isso não é motivo para que a praça esportiva não funcione. Deputado Milton Rangel, a juíza Maria Paula Gouveia Galhardo, da 4ª Vara de Fazenda Pública, determinou que o Comitê Rio 2016 arque com as obras, com os custos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E isso até agora não foi feito na reparação do Maracanã, em que o consórcio disse que é o comitê quem tem que fazer. Parabéns para a juíza, porque temos que cobrar sim do comitê, porque o comitê recebeu o estádio em perfeitas condições e deveria ter devolvido em perfeitas condições. A juíza da 4ª Vara de Fazenda Pública, Maria Paula Gouveia Galhardo, está de parabéns pela atitude. Agora, é como a gente está discutindo aqui. Todas essas coisas têm que acontecer em paralelo. A decisão do TCE, o rompimento do convênio, o cumprimento da decisão da juíza, tudo isso tem que correr em paralelo. Elas têm que acontecer, sim. Nós não estamos omitindo ninguém aqui, não. Os processos contra a obra gigantesca, tudo isso tem que acontecer. Agora, o Maracanã tem que ser reaberto. Nós não podemos passar mais uma Copa do Brasil, mais um Campeonato Brasileiro, jogando Flamengo e Corinthians fora do Rio de Janeiro, jogando Fluminense e Palmeiras fora do Rio de Janeiro, ou nos estádios que não tem condição para assumir, para receber Flamengo, para receber Fluminense, para receber Palmeiras, para receber... Nós temos o Maracanã. O Maracanã está ali para absorver jogos de Copa do Mundo, jogos de Campeonato Brasileiro como um todo. Precisamos. A população do Rio de Janeiro clama por uma solução. E eu tenho certeza que nessa audiência pública nós vamos encaminhar um processo para que o Campeonato Brasileiro que está se avizinhando aí já possa ser realizado com partidas de futebol quarta e domingo no Maracanã. Obrigado, então, ao deputado Milton Rangel. Bem, nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva e o tema foi o Maracanã e a audiência pública que vai ser realizada aqui na Alerj sobre o estádio. Nós contamos com as presenças dos deputados Chiquinho da Mangueira, que é o presidente da Comissão de Esportes aqui da Assembleia Legislativa, também do deputado Carlos Roberto Osório e do deputado Milton Rangel, que são da Frente Parlamentar da Educação Física aqui da Assembleia. Você também pode assistir ao programa pela internet no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.